Inscreva-se, ative o sininho, dê seu like, inscreva-se, ative o sininho, dê seu like, compartilhe o máximo do vídeo, comente, deixe sua mensagem aqui embaixo, nos comentários, deixe o tipo de react que quer que seja feito, comente, ative o sininho, inscreva-se, compartilhe, deixe seu like ou deixe seu dislike, fique à vontade, não se esqueça de comentar, de compartilhar, de assinar o canal, de ativar o sininho. Confira se estão ativados a sininho. Comente, dê o like, dislike, compartilhe, ative o sininho cada vez mais. Deixe seu like, seu dislike, ative o sininho, compartilhe, ative o sininho, compartilhe, ative o sininho, compartilhe, ative o sininho, subscreva o canal, deixe seu like e envie esse vídeo em todas as redes sociais. Um grande abraço. Boa noite, meus youtubenautas, meus teletubenautas, meus internautas, meus assinantes, meus subscritores, assinantes desse canal. Quem me dera ter assinantes desse canal, tá recebendo o din-din ainda. Nem posso ter isso, pois nem 1000 assinantes, nem 1000 inscritos eu tenho. Mas esse não é o menor dos problemas. Esse não é o menor dos problemas. Tem problemas bem menores que esse, que pegam bem no meu calcanhar também. Vamos falar novamente, agora fazendo um react do canal do Thiago Lima, complementar ao caso de Suzano, né, com novas provas. E complementar, enxertar, deixar mais robustas as possíveis versões do caso, né, e dar algumas definições daí. Vamos pro react. Mergulhados nisso aí, tá? Olá, pessoal. No mesmo dia em que 2 jovens atacaram uma escola em Suzano, a Escola Municipal Manuel Reis, em Mesquita, na Baixada Fluminense, foi invadida por um homem que portava uma marreta. O suspeito pulou o muro, entrou no local pelo telhado e assustou quem estava no colégio. De acordo com o 20º Batalhão da Polícia Militar, ele parecia estar em surto. Hoje a gente vê essa garotada viciada em videogame e videogames violentos, né? É só isso que fazem. Eu tenho netos e vejo meus netos muitas vezes mergulhados nisso aí, tá? Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos aqui nesse canal. 2019 realmente começou de uma maneira muito... Então vamos aos fatos, aos fatos. Ontem, no mesmo dia, na Baixada Fluminense, num colégio, uma pessoa tentou invadir o colégio com uma marreta, parece, né? E depois acabou contido pelos policiais. Como eu estava falando no outro vídeo também, a possibilidade de controle mental existe, né? Seja por nanotecnologia, biotecnologia, né? E ainda seja por ondas infravermelhas, ondas ultrassonoras, né? Através da programação neurolinguística, mensagens subliminares, onde aquelas pessoas que já têm uma predisposição ou uma psique voltada a determinados certos tipos de atos, né? Uma pessoa que tenha várias frustrações, que esteja com seus gatilhos, suas defesas neurastênicas já bem afetadas já, né? Tendo que fazendo uma paranoia para colocar a realidade, para conseguir conviver e viver e se impor, colocar o seu pensamento, a sua forma, o seu jeito de ser numa paranoia, negando, muitas vezes não reconhecendo, maculando o óbvio para conseguir se manter. As pessoas que estão nesse nível de frustração, nesse nível de psicose, como a doença da psique, né? Com paranoias, com frustrações, com ainda regressões, com paradas obrigatórias em determinadas situações, né? Para a pessoa ficar parada e perdida num ciclo único vicioso, né? Para tentar refazer onde ela se perdeu, onde ela se dissociou, sua personalidade se fragmentou, daquele ponto da realidade contrastou demais com seus valores ou com a sua própria personalidade, seu próprio eu, o seu ponto de âmago do eu.
A pessoa, quando ela tem uma personalidade que está relativamente em fragmentos ou relativamente voltada a certas tendências, né, precisa apenas de alguns estímulos no meio, como acho que era o caso dos rapazes também, e por as provas que são mostradas, né, como vai ser mostrado mais à frente, que eles tinham uma ligação no fórum sobre ataque suicida, sobre ligação com a possível Al-Qaeda, coisa do tipo. Eles têm ligação exatamente com a Al-Qaeda, mas acredito que tinham ligações, conversas com pessoas que tinham os mesmos pensamentos, mesmo propósito, mesma sintonia, mesma vibração, mas pessoas que já têm uma predisposição para isso, né, predisposição social, né, pela não trafegabilidade social, não aceitação social, um superego inflado, a necessidade de se impor socialmente, ou senão não participar da vida social. Isso faz que essas pessoas estejam mais próximas, se unam e tentem planos como se fossem respostas, negando o mundo e negando a elas mesmas, né. Eu acredito que possa ter uma influência, eu acredito que não tem influência nenhuma da Al-Qaeda, nenhum desses grupos terroristas, né. Eles apenas uma influência, talvez, de um marketing, digamos, desses, né, para que eles, para que as pessoas que têm esse interesse em cometer esses atos terroristas e suicidas se coloquem sob o julgo, sob o juízo da parte islâmica, né? Mas tem a maior influência, como foi colocado, né? O general Moura, vice-presidente do Brasil, colocou influência nos games. A influência nos games, assim, na minha opinião, não tem influência nenhuma. Tem influência, mas não é motivo, nem motivo preponderante, nada, é apenas uma questão circunstancial. Como eles tinham certos games que eles gostavam, que viviam, jogavam e se entregavam a ele, esse era o contexto social deles, né? Era o contexto de vida, no que se inspiraram e no que simularam na vida real. Mas não foi o motivo, pois o motivo já é de fatores biopsíquicos, às vezes genéticos, até fatores sociais, fatores, se fala de programação neurolinguística de pessoas que já têm uma tendência, uma aptidão para aceitar esse tipo de instrução, rotina, e ter essa capacidade de cometer esses tipos de atos, né. Podemos linkar a isso no caso na Baixada Fluminense, né, de uma outra pessoa tentar cometer um ato também de vandalismo, ou que seja, invadindo uma escola com uma marreta, né. Podemos vincular também a essas circunstâncias também, praticamente horários similares, sem uma saber da outra, né. Podemos convocar questões do controle mental, né, mas sempre controle mental com pessoas relativamente acondicionadas e se realmente houver, com facilitadores, como era o caso. Os rapazes tinham fórum que eles perguntavam, conversavam, e tinham pessoas que apoiavam e apoiam, estimulam esse tipo de circunstâncias, né. Agora a pergunta é, quem é que financia esses fóruns? Quem é que deixa esses fóruns estarem e continuarem no ar? Conteúdo terrorista, né? Porque é muito difícil se deixar, na localização que temos, que esses sites fiquem no ar, esses fóruns, esses espaços, a internet não sejam retirados o mais rápido possível, né? Permitindo que vários outros jovens, outras pessoas com perturbação psíquica ou não aceitação social, já com certas tendências já, e aí se houver uma programação neurolinguística subliminar, uma programação de controle mental para esses atos de instruções, essas rotinas de comportamentos suicidas, terroristas, sendo apenas depois subsidiada por dentro de um fórum de pessoas com mais especialidade ou mais velha, ou com mais tempo nessa programação, né. É estranho que se mantenha no ar. Podemos pensar numa teoria da conspiração nesse caso, poderia ser também. Mas o cerne da história é que é a frustração e ao fim da vida de 2 jovens e de mais 8 pessoas que não tinham nada a ver com a situação, né. O fim das suas vidas, o término das suas vidas de forma peremptória, definitiva, da sua vida material, né, pela frustração, a não aceitação e a inadaptação, e digamos assim, o neossadismo, né, e a hipocrisia declarada dessa sociedade, que visa esconder determinados tipos de coisas debaixo do tapete e outras coisas mostradas escancaradas, né. Esta é uma daquelas que deveriam ser mostradas escancaradas. As pessoas sofrem todos os tipos de preconceitos, assédio, de controles, de discriminação em diversos locais. Esse é um dos motivos
digamos que gera muita frustração, que gera uma série de doenças, neuroses, psicoses, e as pessoas acabam não sabendo lidar. A doença gera depressão, gerada pela frustração, as pessoas não acabam sabendo lidar, e aí por fatores, como falam, no controle mental ou não, né, por fatores desse neuromarketing, essas necessidades subliminares embutidas em tudo, como as terroristas de Al-Qaeda, de duplas, de pequenas células, vão e cometem esses atos. É isso que temos que perguntar. Muito estranha, muito tensa, muito negativa, com vários acontecimentos ruins. Eu pergunto a você, você acha normal todas essas coisas estarem acontecendo? Você acha normal, no mesmo dia onde houve o ataque de Suzano, em uma outra escola, no Rio de Janeiro, houve um homem que surtou e tentou entrar lá com uma maquita e atacar pessoas? Infelizmente, a notícia ficou abafada pelo caso de Suzano, pois a repercussão foi muito grande. Mas você acha normal todas essas coisas estarem acontecendo assim? Crianças, até mesmo jovens, apoiaram esses atiradores que fizeram esse massacre em Suzano. Essas coisas realmente não são normais, e se você pensa dessa forma, assim como eu, nós devemos estudar tudo isso a fundo. No último vídeo eu falei a respeito do que ocorreu lá em Suzano e também dei uma pincelada na área de controle mental, algo que está sendo cada vez mais usado nas pessoas e se iniciará com muito mais força a partir de agora, de 2019, e a própria mídia tem divulgado subliminarmente todas essas coisas. Se você não assistiu esse meu vídeo, eu recomendo que assista e comece a estudar mais a fundo sobre essas coisas, pois é necessário que estejamos preparados. Caso você não seja inscrito aqui nesse canal, extremistas com uma religião que eu sempre critico aqui, na maioria das vezes, religiões afastam o homem do verdadeiro Criador. Na maioria das vezes, as religiões afastam o homem de Deus. E nesse caso aqui, como já era de se esperar, dos grupos extremistas, nada de bom poderia vir. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, provavelmente já devem ter visto em canais de televisão, onde eles citam ali virgens, 7 virgens. No caso do islamismo, se eu não me engano, são 72 virgens, né? Não era 7, às vezes eles não sabiam, eram admiradores e acabaram causando um grande estrago lá. Por sorte, esse estrago não foi maior, pois se você assistir as cenas, eu assisti, fiquei realmente chocado, não gosto de ver essas coisas, mas acabei assistindo lá na íntegra, você vê que eles foram bem descoordenados no ataque, poderiam ter feito um estrago muito maior. Por sorte, eles não conseguiram fazer nada mais que isso. E aí o sistema agora quer vir com todas as forças para acabar nos mantendo cada vez mais nessa caverna de Platão, nos mantendo cada vez mais dentro da Matrix. A campanha do desarmamento já volta com todas as forças porque eles estavam armados, mas esquecem que se estivessem ali seguranças armados ou até mesmo professores armados para poderem se defender, eles poderiam conter antes que mais mortes acontecessem. Para quem não me conhece, eu sou um ex-militar da reserva do Exército. Já fui militar, hoje sou tenente da reserva do Exército. E sim, acredito que pessoas boas armadas conseguem se defender sem causar nenhum problema. E acredito que pessoas más fazem coisas como esses caras aí fizeram. Com armamento ou não, pessoas más sempre darão um jeito de conseguir armas e sempre vão conseguir causar estragos caso as pessoas boas estejam desarmadas. O desarmamento, o controle de armas, é uma das ferramentas do sistema, uma das ferramentas da nova ordem mundial para que a população fique desarmada e assim eles não consigam causar uma guerra civil contra o governo se um dia as pessoas perceberem o poder que têm e quiserem ir até lá. Então é necessário que as pessoas fiquem desarmadas e eles já vêm com força total para nos manterem assim, para que nós nunca conseguimos recuperar o porte de armas que antigamente existia. Outra ferramenta do sistema são os videogames. No início, quando os videogames foram criados, eles eram uma ferramenta assim alienatória, fazia com que a pessoa, o jovem ou a criança ficassem horas e horas ali jogando e vivessem num mundo de alienação, não enxergasse o mundo externo, assim como a própria televisão, onde as pessoas assistem novelas, programas, recebem notícias, recebem uma carga de doutrinação,
fake news e acabam ficando ali naquela bolha, naquela caverna de Platão, naquela Matrix. Tem mensagens em todo jogo, como Pac-Man. Sabe o que PAC significa? PAC. Program and Control. Ele programa e controla as pessoas. As pessoas acham que é um jogo alegre. Não é um jogo alegre, é um pesadelo horrível. E o pior é que é real e nós vivemos nele. É tudo uma metáfora. Ele acha que tem livre-arbítrio, mas está preso num labirinto, num sistema. Ele só sabe consumir. Ele é perseguido por demônios que só devem existir na cabeça dele. E mesmo que de alguma forma ele consiga escapar do labirinto, o que acontece? Ele volta pelo outro lado. É tudo programado. Se prestar atenção, dá para ouvir os números. Mas os videogames foram evoluindo e de repente as pessoas começaram a ficarem mais inteligentes com os próprios jogos. Agora é necessário tirar tudo isso e é por isso que você vê declarações como a do próprio General Mourão se aproveitando de casos como esse. Hoje a gente vê essa garotada viciada em videogame e videogames violentos, né? É só isso que fazem. Eu tenho netos e vejo meus netos muitas vezes mergulhados nisso aí. Tá? Quando eu era criança ou eu era adolescente, a gente jogava bola, a gente soltava pipa, jogava bola de gude. A gente não vê mais essas coisas. Eu vou ler aqui para vocês uma matéria da revista Exame que foi feita há um tempo atrás, onde diz assim: de acordo com um estudo divulgado em 2010, jogos de tiro como Call of Duty podem contribuir para o aumento da agilidade no raciocínio. A pesquisa foi feita na Holanda pelo Departamento de Psicologia de Leiden University, onde apontou que as respostas, decisões e reflexos de quem tem o hábito de jogar foram aprimorados pelos games. Além de não fazer dos usuários pessoas violentas, os pesquisadores afirmam que esses tipos de jogos podem ser úteis para quem... Vamos dar uma parte aqui, voltar. Deixa eu ver o seguinte: se considerarmos que isso tenha sido um ataque, no caso realmente terrorista, né, feito de uma forma mais organizada para um controle mental, né, seja de nanotecnologia, biotecnologia, seja através de mensagens subliminares, informação neurolinguística, né, seja da macro, que já atinge o mundo há um bom tempo, né, a tendência das pessoas aparecerem com membros da Al-Qaeda, membros do antigo Talibã, né, possuem barbas longas, né, deixando o cabelo bem curtos ou até mesmo carecas também. Essas tendências que já vêm sendo incorporadas com moda, padrão ou rotina, que nada mais é do que uma jogada, que é provavelmente uma jogada de programação neurolinguística subliminar, como uma forma de controle mental, para aceitar o gatilho daquelas pessoas que têm uma tendência suicida e terrorista, digamos assim, né? Para que essas possam se juntar, se aliar, planejar e fazer determinados atos em determinados momentos, nos remete aos motivos, principalmente aos objetivos, né? Quais seriam os objetivos, né? Ter um novo plebiscito para a proibição das armas. No Brasil você já tem o porte de armas já é muito difícil, né? Já é bastante restrito. Com esse novo governo tem o interesse em liberar as armas para a população. A população de bem, pessoas preparadas, não causam mais insegurança, não causam mais perigo, podem ser como uma forma de defesa quando o Estado não está presente, né? Então, e principalmente armas com pessoas bem preparadas, com formas todas ditantes legais, deixam o Estado preocupado por as pessoas começarem a viver. Se as pessoas começarem a ficar mais inteligentes e verem o que está acontecendo ao seu redor e houver algum tipo de insurgência contra o regime civil, as pessoas, que são a grande maioria, que são a base, estarão contra o Estado. Por isso o Estado não tem interesse em países como o nosso ainda, digamos, de terceiro mundo, pouco desenvolvidos, e com 90% da riqueza estando com 10% da população, e 90% da pobreza com 10%, né? E os outros 90% com apenas 10% de riqueza, né? Não querem, obviamente, que as pessoas estejam armadas, por melhores antecedentes, por melhores regulamentações que tenham o armamento para os civis, né? Em relação aos videogames também, como já foi uma assertiva patenteada, os videogames eles melhoram a inteligência das pessoas, né? Melhora o raciocínio, melhora a resposta, melhora decisões, reflexos, melhora o raciocínio no conceito geral, como mostra essa pesquisa que já está mostrando na revista Exame.
né, e induzem a violência. A violência já está com a pessoa, já é um caractere, já é uma predisposição, seja ambiental, seja genética, seja de nanotecnologia, biotecnologia, de programação neurolinguística subliminar ou de programação mental, lato sensu, né, que faz com que a pessoa que esteja vivendo o jogo, ela possa se utilizar de coisas do jogo, colocar na realidade, como transformando-se num delírio dentro da sua psicose, mas os motivos predominantes e os motivos em si nada tem a ver com o jogo do ato de violência e violência. Poderia ser tentar proibir jogos como uma forma de deixar as pessoas mais inteligentes, também impedir também a liberação das armas, né? Fazendo uma chacina, na verdade seria uma chacina daí, né? Com pessoas frágeis, débeis emocionalmente, com psicoses, dentro de fóruns sendo fomentadas, dando-se um gatilho no momento certo para conseguir esses objetivos. Será que seria isso? Não sei. Como eu falei, a única coisa certa é que 10 almas se foram, 10 espíritos se foram, né? E vão ter que pagar pelos seus atos, os dois terão que pagar pelos seus atos, provavelmente passando um bom tempo na Terra, ainda tempo que teriam de vida ainda, né? Dificilmente serão resgatados, mas quem é que sabe desses ditames kármicos, cósmicos, de cada ser, de cada espírito, de cada alma, né? E outros que não tinham nada a ver, eram crianças inocentes, com todo o futuro pela frente, toda uma vida pela frente, serem ceifadas. Essas são as únicas certezas que temos. Até os mais velhos, que querem resgatar a rapidez perdida com a idade, podem se beneficiar roupas que ele usava em um jogo de videogame, e assim eles se utilizam isso para conseguir tirar mais uma das ferramentas do sistema que pode fazer com que pessoas raciocinem, pensem e aprimorem até mesmo a sua agilidade de raciocínio. Não é interessante para o sistema que as pessoas sejam inteligentes. Tudo isso mostra o quanto nós vivemos aprisionados nessa caverna. Essas pessoas, as pessoas que cometeram esse crime aí, elas são da própria descendência da serpente. Para quem não conhece sobre isso, quer entender mais como a pessoa pode ser tão má, não consegue entender como a pessoa pode ser tão ruim a ponto de fazer essas coisas. Se você assistiu o vídeo na íntegra, eu assisti, eu já disse, eu não gosto de ver essas coisas. Não é um teatro, mas esses sim estão com energias negativas, estão suscetíveis aos próprios anjos caídos que estão aqui na Terra para fazerem essas coisas. Não que a gente isente ele da maldade que ele tem dentro de si, pois se a gente colocar toda a bondade que nós fazemos em Deus e toda a maldade em Satanás, nós estaríamos isentos de qualquer escolha. Não, eles são maus, mas eles são a própria descendência da serpente, são suscetíveis a essas coisas e dão ouvidos a esses demônios para que eles causem esse tipo de maldade. E assim percebemos que o controle mental que eu citei no último vídeo não é só físico. As pessoas não entendem sobre o assunto, querem criticar, querem chamar de teoria da conspiração e muitas vezes não sabem o que está ali por trás. Temos o controle mental, material, físico, para o controle físico, e temos também o controle mental espiritual. As duas coisas estão extremamente ligadas nesse plano, nesse mundo em que vivemos, pois nós somos físicos e também somos espíritos. Em breve, destrincharei mais aqui nesse canal todos esses assuntos. Eu citei no último vídeo a série que está colocando aí na pauta esses assuntos, que é Black Mirror Bandersnatch do Netflix, onde mostra que nós, ou algumas pessoas, não têm o livre-arbítrio de escolha e que elas já estão em um ponto que são controladas pelo sistema ou até mesmo por um grupo de pessoas ou outras pessoas. Não são suas ações. Não está no controle. Seu futuro foi decidido. Não está em suas mãos. Então por que não cometer assassinato? Talvez seja isso que eu não sei. Fica calmo. Fica longe de mim! Fica longe de mim, eu não tô no controle! Stefan, por favor. Pai, por favor, sai daqui! Eu não tô controlando isso, por favor! Eu não tô controlando! Stefan. Eu não tô controlando! Tudo isso são mensagens subliminares. Vamos dar outra parte aqui, né? Colocando que eu acho que é importante e interessante a gente falar sobre
Enfim, pensando que pode ser uma questão de controle, né? Uma questão de controle, mental. Pode ser o controle mental, seja feito por nanotecnologia, biotecnologia, por fotomagnetismo, né? Feito também por ondas ultrassônicas ou infrassônicas também pode ser feito. Esse feito com mensagens subliminares, neurolinguística, através de comerciais, vídeos, imagens da pessoa já suscetíveis com um perfil adequado genético ou feito ou mapeado pelo ambiente em que estão. É possível acreditar também que haja também as influências das energias espirituais também, para esse controle mental. Não vamos só chegar num ponto de controle ao qual a pessoa não teria mais opções, estaria tudo delimitado e controlado por um grupo, por uma agência, ou por um outro setor. Acho que não é o caso, né? Mas poderíamos pensar que possa ter tudo isso um pouco, né? Um pouco dessa programação, desse controle, dessa influência espiritual, mas principalmente a adequação, o perfil, a psicose dos rapazes, né? E quem sabe até estão se aproximando, aproveitando da situação para incluir na pauta um desarmamento mais gravoso do que já ocorre, né? E ainda fazer de começar a retirar alguns jogos ou restringir alguns jogos das pessoas, né? Segundo as pessoas mais inteligentes, com mais reflexos, com mais respostas, mais rápidas, né? Isso é tudo uma questão de se ver. Pode estar se aproveitando de uma situação para disseminar alguns interesses políticos através dela. Não quer dizer que tenha sido uma situação planejada por eles. Pode ser uma situação planejada por um governo, não um intergoverno. Pode ser um extragoverno, um governo alienígena. Alienígena no sentido de ser um governo estrangeiro, né? Por exemplo, a gente poderia ver no caso para mostrar que pode a qualquer momento desestabilizar um país com insurgências várias de células terroristas, depois células mais organizadas terroristas, e desestabilizar um país econômico, que já seja econômica, juridicamente, desestabilizar política, geográfico e civilmente o país, né, para premiar depois, mais cedo ou mais tarde, né, uma guerra civil e uma possibilidade de entrada no país com uma chancela da ONU também. Podemos ter várias hipóteses. Como dito, só algumas certezas que nós temos, são a perda dessas almas. Para que nós enxerguemos as coisas que estão por vir, 2019, 2020, 2021, pode ter certeza que as coisas vão piorar. Vivemos em um mundo de entusiasmo maligno, vivemos em um mundo em que a maioria das pessoas tem maldade dentro do coração, como vocês viram, os apoios aí a esses atiradores. E esse fato concluído que eles fizeram motiva outras pessoas a fazerem da mesma forma. Então, não iremos nos surpreender se essas coisas começarem a acontecer com mais frequência aqui no Brasil. Existe muita coisa estranha por trás disso. O próprio controle mental que eu citei deve sim ser estudado e eu vou abranger muito mais desse tema aqui no canal. Então, inscreva-se aqui para que você fique alerta sobre tudo isso, como funciona e como afetará uma ou muitas pessoas de uma vez só. Realmente observe tudo isso que está ocorrendo, todos esses fatos, e verá que essas coisas realmente não são normais, pois estão acontecendo com muita frequência em pontos diferentes por pessoas que nem mesmo se conhecem. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Conforme as informações forem chegando, eu vou passando para todos, e também de me seguir nas redes sociais. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. A única situação que eu acho, e reitero também, é a questão do dolo dos rapazes, né? Que estão perturbados mentalmente também. A questão do dolo, a questão da maldade em si, digamos, é uma questão assim bastante relativa, né? Então assim, eu não concordo. Acredito que a sua percepção, sua consciência estavam completamente alteradas, né? Estavam completamente fora de um padrão razoável de sanidade, né? Então podemos falar assim um grau de maldade elevado, por mais petrificados, terríveis que sejam os atos cometidos. Vamos ficando com esse act por aqui, esse act análise, interpretação muito longo, né, por aqui. Um grande abraço a todos.